cada setor, né, você vai ver. Eu quero fazer uma endoscopia, você vai ver se tem um H. pylori. Então, cada exame é específico para isso. Agora, quando você pega um clínico, ele normalmente pede para tudo, né? Ele pede para o fígado, ele pede não precisa pedir TGO, TGP, que vai ter, pega TGP. Quando ele pede para o rim, pega uma creatinina, e aí ele vai pincelando de todos os órgãos para você ter uma ideia. Se ele vê qualquer alteração nesses exames, aí ele começa a pedir outros exames mais sofisticados ou encaminhar para o especialista. Agora, além desses exames, depois é preciso fazer outros exames para que se possa avaliar o grau da lesão. O senhor vai falar sobre isso daqui a pouco. Vou pedir ao senhor permissão para fazermos mais um pequeno intervalo, será só 1 minuto, e o Ponto de Vista volta aqui na TV Assembleia. Pela TV Assembleia, nós estamos apresentando o programa Ponto de Vista, hoje entrevistando o médico nefrologista, Dr. Miguel Arcanjo Barbosa. Doutor Miguel, feita ali a ureia, a creatinina, o sumário de urina, apresentou uma irregularidade, uma normalidade nos números que são mostrados, e aí se vai ao nefrologista. É necessidade de outros exames complementares, mais apurados, para se saber exatamente o grau de lesão? Tem. Inclusive, quando ele já entra para o nefrologista, ele já é encaminhado, é que já tem a doença já determinada. Então, você vai sofisticar. Você pede, eu acho, uns 20 exames, onde você pede até proteinúria de 24 horas, aqueles exames que você faz durante o dia, muita gente já conhece, faz ultrassom, faz raio-x. Então, detectado a insuficiência renal, você vai perguntar. O que é que o paciente vai entrar? Em hemodiálise ou em CAPD, ou chamado DPI, a diálise peritoneal pela barriga. A diálise peritoneal pela barriga é muito pouco, basta dizer que a gente só tem... Mas que ele vai entrar numa das duas, vai? Vai, não tem, né? Esse é. A gente normalmente lá no Hospital Vida, nós temos hoje, além dos 130 funcionários, nós temos 3 psicólogas, 3 assistentes sociais, e uma gama de enfermeiras para tentar conversar, tentar amenizar o sofrimento da pessoa e da família. Porque o começo é muito difícil pelo seguinte: o paciente chega em coma, o paciente chega grave, o paciente chega, se não fizer vai morrer. Né? Então, fica todo mundo desesperado. É aí que você começa a humanizar. Isso nas situações de emergência, claro. Né? Que normalmente isso acontece. 90% dos pacientes entram em emergência, ou mais. Os 10% a gente prepara no consultório, que muitos não aceitam. Você chegar no consultório e você dizer o seguinte: olha, você vai entrar em hemodiálise, nós vamos começar a fazer um tratamento através de uma fístula. É onde a gente coloca, abre, né, isso quem faz é o cirurgião vascular, com anestesia local. Ele abre a artéria, abre a veia, junta, e aquela fístula, aqueles 2 vasos vão crescer, vão anastomosar. É naquele vaso que você vai fazer a hemodiálise, onde você pega uma agulha arterial e uma agulha venosa. O sangue arterial sai, passa por uma máquina, pela hemodiálise, filtra e volta pelo sangue venoso, certo? Pela agulha do venosa. Então, esse é um processo que a gente pede o paciente para fazer a fístula. Normalmente, ninguém aceita, porque ninguém aceita a doença. Ele vai para um outro médico, ele vai para outro, depois ele volta para você. Até chegar à situação de emergência. Até chegar à situação de emergência. Tanto é que o maior volume que a gente recebe hoje é do HGE. Nós recebemos hoje de 2 a 3 pacientes por dia. Tudo em coma. No lugar, se eu te falei para você que o normal da ureia é de 30 a 40, ele chega com 250, com 260, com 300 de ureia. Então chega em coma, chega muito grave, onde a família vê a situação, isso é muito chocante, e de imediato a gente não faz mais a fístula, a gente coloca um catéter, que pode colocar um catéter de subclávia, né, um catéter duplo lumen, ou normalmente a gente coloca um catéter na jugular, aqui no pescoço. Alguém já deve ter visto o paciente muitas vezes na rua, né, ele com um catéter aqui. É naquele catéter que tem 2 bifurcações, onde sai a artéria, sai o sangue arterial, passa pela máquina, filtra durante 4 horas e volta pelo outro catéter para o sangue venoso, que é o sangue limpo.
Ele sai o sangue contaminado e volta o sangue limpo. Isso 3 vezes por semana, 4 horas, né? E é aí que a gente... E aí ele mantém o catéter? Mantém o catéter, lá, até sai... fazer a fístula. Essa fístula você tem que esperar 30 dias para ela amadurecer. Então, o paciente que coloca o catéter, ele normalmente fica de 40 a 60 dias com esse catéter. Muitas vezes dá um pouco de infecção, você tem que trocar o catéter. O bom é a fístula, mas o difícil é o paciente aceitar colocar a fístula. É muito difícil. Mais de 90, eu disse 90, mas é muito mais, inclusive é no mundo todo. Isso é uma estatística, não tem porque o americano é mais consciente, não, ninguém quer entrar nessa doença. E só entra mesmo quando está em dificuldade. Doutor Miguel, agora, nos 2 casos, com a fístula e com o catéter, a máquina é a mesma? A máquina É a que mesma. faz a transformação lá da limpeza Hoje, do sangue? Hoje essas máquinas são muito modernas, né? Onde você coloca, onde você não tem nenhum acesso, né? Não tem nenhum acesso manual, tudo de luva, tudo no EPI, tudo de máscara. Existe uma fiscalização rígida da vigilância, da auditoria, tudo. Isso é você trata diretamente com a vida do paciente, né? O paciente está lhe entregando a vida a você. Naquele momento, você cuida da vida do paciente. Qualquer lance que seja alterado, o paciente pode morrer naquele momento, em segundos. Basta o seguinte, é claro que hoje já tem um protocolo, já tem processo, você tem a quantidade de heparina, porque para você colocar o sangue e retirar, você tem que entrar com heparina, você tem que entrar com soro fisiológico. Existe todo um protocolo como se fazer hemodiálise. Basta dizer que é tão rígido a portaria que para cada 4 pacientes fica uma técnica de enfermagem e você vê, nós temos 60 máquinas. Então, você veja a quantidade de técnico que a gente tem parado, olhando para os 4 pacientes. Porque a qualquer momento ele pode cair uma pressão, uma queda de pressão dele, a máquina vai disparar. Mas aí a atendente, a técnica de enfermagem com a enfermeira e o médico na sala, tem que ir lá já colocar soro para subir a pressão. Essas intercorrências são comuns, doutor? Não, hoje são raras? São raras, hoje é mais raro. Até o passado foi muito difícil, né? Mas hoje não. Hoje com essas máquinas modernas, não tem. Tanto é que não tem muito. Existe o rigor do nosso pessoal. Tem que ter um rigor, você não pode deixar a sensação que, porque a máquina faz tudo, você não tem que olhar. Está tudo bem. Mas você tem que estar atento, né? Tanto é que tem um médico na sala, tem 2 enfermeiras na sala e 40, 50 técnicos de enfermagem, né? Esses têm que estar atentos o tempo todo. Atento. É a vida do paciente. Do início até o fim. Doutor, agora o senhor falou quantas horas e quantos dias? São 3 vezes por semana, tem grupo de segunda, quarta e sexta. Você dá um intervalo de 48 horas para que o paciente volte a ter ureia alta. Porque é o seguinte, ele tem uma alimentação mais ou menos liberada, né? Ele pode comer quase tudo, né? Algumas coisinhas que a gente pede para não comer, por exemplo, causa do potássio. Banana, tem muito potássio, ele não pode comer. Feijão, ele tem que escaldar o feijão, só comer no outro dia, que ele tira a água por causa do potássio, né? Tem algumas outras coisas que tem o fósforo também. Isso nós temos 2 nutricionistas, onde ela passa por todos os pacientes têm uma dieta, o que pode comer e o que não pode. O grande problema é o líquido. Se você não urina, se você toma água, para onde é que vai? Para os pulmões. Então, os pacientes, normalmente, o grande problema de morte nos pacientes é por edema agudo de pulmão. Ele morre sufocado. É aquele paciente que você diz, olha, você só pode tomar 2 copos d'água. Porque não tem para onde sair. E ele toma 1 litro, ele chega lá de urgência grave, aí você tem que fazer hemodiálise de urgência, senão ele morre. Entendeu? Então, morre afogado, né? Morre afogado. Esse é o maior problema, principalmente numa região nossa, que é uma região de muito calor, e no interior, que chega a 35, 40 graus. Eles ficam colocando gelo para não perder. É muito difícil, é meio sofrido, entendeu? Então, como eles não podem tomar água, eles ficam colocando pedaços de gelo na boca para sanar o problema. E é complicado para o médico, né, em certas ocasiões, dizer assim, você não pode beber água, porque o que mais se diz é que o ser humano precisa tomar muita água, muito líquido, né, doutor? Todas as outras, digamos assim, todas as especialidades falam disso. Né? E eu sempre digo o seguinte, a pessoa para ser médico, ele tem que gostar. E para você ser nefrologista, você tem que amar o seu próximo.
Esse é o mais importante, porque você convive só com sofrimento. Tanto é que são poucos nefrologistas. A gente, quando quer aqui no Hospital Vida, a gente manda buscar em São Paulo. Porque são poucos, porque a dedicação é total, 24 horas. O paciente pode a qualquer momento ter um problema e você é chamado, né? Então você tem que ter o bom senso, a paciência, a tolerância, né? Porque são pacientes depressivos, são pacientes revoltados, são pacientes... A gente pede para todo mundo procurar sempre uma religiosidade. Gente, olha, procure a religião católica, a espírita, a evangélica, para você ter Deus no coração, para você ter alguma coisa que lhe dê força, para você superar os obstáculos, porque são muitos obstáculos. Se ele não se agarrar em alguma coisa, ele não vence. E muitos tentam, como a gente diz, o suicídio. Aquele que chega no final de semana, toma 2 litros de água, ele está tentando morrer. Aí você tem que entrar e você vê, chama a psicóloga, vai conversar com fulano e tal. É uma situação muito difícil. Você hoje fazer 10, 15 anos em hemodiálise, veja o quanto não deve ter passado de sofrimento, né? Agora, 3 dias na semana, quantas horas, doutor? 4 horas por dia. Durante 4 horas 4 cada horas, dia, não cada é? Desses dias. É. Para o resto da vida? O resto da vida. Não há situações em que, após um tempo, Tem. o sujeito possa dizer, não, você não vai precisar mais? Olha, eu acho que a minha vida eu já vi, e tem coisas que a gente fica sem saber o porquê. Lá no nosso Hospital Vida, eu acho que mais de 10 pessoas recuperaram. E o problema é que fica gerado entre as pessoas para dizer o seguinte, doutor, por que ele curou? Eu sempre digo, gente, isso é coisa de Deus. É coisa que a medicina não tem explicado. Por que você sai da hemodiálise e por que você fica na hemodiálise? Qual o merecimento de cada um? Isso é uma coisa difícil de explicar, porque todos os dois tiveram a mesma doença, a mesma patologia, o mesmo desenrolar, a mesma hemodiálise, inexplicavelmente, né, eles curam. Então, são coisas que a gente não sabe responder para os próprios pacientes que eles perguntam, né? Agora, é uma alegria muito grande, a gente faz uma festa, né? Quando o paciente, a gente vai dizer que ele curou e que ele não vai fazer hemodiálise, você imagina isso, 60 pacientes fazendo hemodiálise, 60 máquinas, todo mundo batendo palma, parabéns para ele. E procurando se ver naquela pessoa, não é? O doutor Miguel, agora, esse que ficou bom, ele pode voltar? Normalmente, ele volta para o consultório. Sim, a gente fica exame de 3 em 3 meses, monitorando. Mas aí a gente fala para ele a doença dele, que como ele controlou, regrediu. Não sabemos por quê. Então a gente pede para a doença dele continuar de uma forma mais controlada. Vamos dizer, se ele tinha hipertensão, agora ele viu, olha, se você descontrolar a sua hipertensão, você vai voltar a fazer hemodiálise. Mas normalmente eles não voltam, não. Porque eles sabem o que sofreu. Que já passou por aquilo, não é? Agora, outra solução para essas pessoas que fazem hemodiálise seria o transplante? Tem 2 tipos de transplante. É o transplante que antigamente chamava o transplante cadáver, que hoje é não vivo, e o transplante doador vivo. Lá no hospital, do Hospital Vida, o nosso, todo mês a gente tem um transplante onde a gente prepara sempre o transplante doador vivo. É aquele paciente da família. É o irmão, é o tio, é o parente, onde você faz mais ou menos uns 50 exames, onde também se detecta a imunologia. Você vai ver as células mais parecidas, entendeu? A gente faz o CrossMet, HLA, onde a gente pega, isso faz até no Hemoal aqui, onde eles têm um bom serviço para transplante renal. Então, você começa a fazer todos esses exames, detecta a compatibilidade daquele parente e a gente encaminha para fazer no Chama, em Arapiraca. É o local onde a gente tem essa parceria durante anos. Eu acho que nós já mandamos uns 30 pacientes para fazer transplantes, né? E nós temos ainda uns 10, porque a gente vai preparando esses pacientes. Aí o paciente diz, a gente pergunta, você tem doador vivo? Doutor, a minha mãe, o meu irmão, os meus irmãos querem dar o rim? A gente diz, chama para cá. Aí a gente vê qual é a compatibilidade, qual é o grupo sanguíneo e a gente vê qual é o mais adequado para transplante. E o percentual de sucesso de transplante, doutor?
Gente, em 10 anos, 95%. Hoje o transplante está muito bom, você tem as medicações todas, entendeu? O transplante hoje é viável. Agora, você tem que ter também um certo controle, não é porque você fez... Nós já tivemos transplantados que perdeu o transplante. Voltou a beber, voltou a ter uma vida desregrada, voltou a ter um comportamento assim, em termos de não se cuidar. Então, volta, você começa a ter rejeição, né? Porque os medicamentos fazem com que você perca a defesa contra aquele rim. Porque todo corpo estranho que você coloca dentro de você vai ter uma rejeição, né? Mesmo que seja o melhor parente. O único que não tem rejeição é o gêmeo univitelino, aquele que nasce na mesma placenta. Esse não tem rejeição, não toma nem medicamento, né? Mas qualquer outro transplante você tem que tomar, chega a tomar de 12 a 15 comprimidos por dia. Né? E o que acontece? Diminui a defesa. A pessoa não pode se expor, vamos dizer, num carnaval. A probabilidade dele pegar uma pneumonia, uma infecção, uma virose é muito grande. Nele, se torna um caso mais grave. Doutor Miguel, eu vou fazer mais um pequeno intervalo, esse será o último, o próximo será o último bloco, em que eu vou pedir para o senhor falar um pouco sobre cálculo renal, os tipos de tratamento de cálculo renal e também sobre a transformação do Senefron no Hospital Vida. É só um minuto e nós já voltamos. No Ponto de Vista de hoje, nós estamos conversando com o Dr. Miguel Arcanjo Barbosa, médico nefrologista. E no bloco anterior, o doutor disse que ele ia perguntar sobre cálculo renal. O que a pessoa pega cálculo renal? Por que aparece o cálculo renal? O cálculo renal é uma doença milenar que até hoje a medicina ainda não descobriu a causa. Hoje se sabe que é uma doença hereditária. Normalmente no consultório, a primeira coisa quando a pessoa chega a cálculo renal, você pergunta quem é na sua família que já teve cálculo renal. Um tio, um irmão, um amigo, um parente qualquer. Então fica evidente que o cálculo renal é um cromossomo defeituoso, é um genoma, que isso não vai ter cura. Então cálculo renal não tem cura, tem prevenção. Né? Primeira coisa que a gente pede aos pacientes para prevenir o cálculo renal é líquido. No mínimo 2 litros de água por dia. Quer dizer, nesse caso, antes de ter qualquer problema com o rim, é tomar muito líquido. Tomar muito líquido. E quando tem o primeiro cálculo, por algum motivo sai, a gente continua, é líquido. O que acontece? O oxalato de cálcio, que é o mais frequente, ele normalmente devia passar pelo rim e retornar à circulação sanguínea. Por um problema genético, ele começa a ter pequenos elementos, partículas, se formando dentro do rim. Se você toma muito líquido, automaticamente aqueles elementos vão sendo eliminados. Se você tem pouco, você toma pouco líquidos, eles vão se agregando, eles vão se juntando e vão formando tipos de cálculos. São 3 tipos de cálculo. Um pequenininho, é aqueles que normalmente a grande maioria tem, são os cálculos pequenos, que dão muita dor, no qual você começa a tomar muito líquido, chá de quebra-pedra, chá de folha de abacate, é um monte de chá. Esses chás não curam e não dissolvem a pedra. Esses chás são diuréticos. Ele faz com que você urine um pouco mais. Então, uma dessas aí, a pedrinha vai. Água em pedra dura, tanto bate até que fura e você vai eliminando esse cálculo, com dor. De vez em quando a pessoa diz, eu eliminei, mas não vi a pedrinha. É porque ele dissolveu. Esse é um tipo de cálculo. Quando o cálculo começa a mais de que 0,5, ele não sai. Ele vai, se sair, ele entope. Ele vai fazer, a gente encaminha para o urologista, que trabalha com a litotripsia, que é a chamada LECO. É um bombardeamento de ondas, onde bate no cálculo para quebrar o cálculo e ele se fragmentar e o cálculo tentar ser eliminado também. Sempre através de muito líquido, através de muita água, certo? Eu até indico, olha, quem gostar de beber cerveja é um bom prato, porque cerveja, por ser diurético, você vai urinar bastante, né? Não tem pedra que suporta. Toma cerveja muito. E tem um cálculo que é o maior, que é o coraliforme. Esse não, esse tem que ser aberto e tem que ser retirado aquele cálculo, porque ele não sai nem com litotripsia e nem com água. E por isso que é importante, quando a pessoa tiver dor com cálculo, fazer um raio-x. Porque tem gente que diz, eu estou com cálculo, vou tomar muita água, chá. Você tem que saber o tamanho da pedra, senão ela não sai. Né? Você tem um orifício, que é o ureter,
que ali tem um tamanho, você não consegue ultrapassar aquele orifício. Alguma coisa com diâmetro maior não vai conseguir passar. Não vai. Esse aqui é o problema do cálculo renal. Então é preciso fazer primeiro essa identificação. A identificação. Alguém faz sempre o ultrassom. Eu não gosto muito do ultrassom, eu gosto mais do raio-x simples. Porque o ultrassom hoje, para cálculo renal, ele pode ser falso positivo ou falso negativo. Né? É preciso ter um diagnóstico muito bom para você saber que aquilo é cálculo renal. A gente, no dia a dia, a gente pega muito diagnóstico positivo e negativo. O raio-x, não. O raio-x você visualiza na tela o cálculo, o tamanho e aonde ele está. Doutor Miguel, agora me fale sobre essa transformação. Por que o Cenefron se tornou o Hospital Vida? Bem, o Cenefron tem 12 anos e a gente começou com o processo só de hemodiálise. E a gente viu que havia necessidade de outros procedimentos. Aí complementamos com ultrassom, complementamos com eco, com laboratório, com raio-x, com mamografia, ou seja, o Cenefron tinha todos esses procedimentos em volta, inclusive enfermarias, a gente é credenciado pelo SUS e convênios. Então, houve essa necessidade anteriormente de a gente montar todo esse serviço. Mas aí a gente viu o seguinte, que havia uma necessidade, uma carência muito grande naquela área da Ponta Verde, nessa área sul, né? Você vê, quando eu digo Ponta Verde, Jatiuca, Estela Maris, de um hospital. Um hospital onde você pudesse agregar outros procedimentos. Né? Hoje, para você ter um infarto ali na beira da praia, você para subir, vamos dizer, para o HCO, que é o hospital especializado, você vai ter problema, porque você vai pegar um trânsito na Fernando de Lima que não sei quanto tempo você vai chegar, né? E então a gente pensou em modificar. Aí montamos o quê? Montamos 1.300 metros quadrados, que a gente tinha no primeiro andar. Aí montamos uma UTI de 10 leitos, uma UTI muito boa, muito moderna. É claro que hoje quem monta qualquer coisa tem que montar tudo de ponta. Né? Hoje todos os ventiladores, monitores, tudo é de primeira linha, né? Nós tivemos a fiscalização da vigilância sanitária que aprovou com excelência, da auditoria do município também aprovou. Nós fizemos junto da UTI um centro cirúrgico com 3 salas, sendo 2 salas para transplante renal e transplante cardíaco. Né? A gente acha que dentro de mais um ano a gente vai começar a fazer o nosso transplante cardíaco, até que eu estou esperando que meu filho venha para começar isso aqui. E também montamos uma hemodinâmica. Isso não indica que o centro cirúrgico seja só para transplante. Né? Claro que a gente vai ativar esse centro cirúrgico para todas as cirurgias. Vamos contactar cirurgiões plásticos, todos os colegas médicos cirurgiões, a gente vai convidá-los. Né? E montamos uma hemodinâmica, que é também por 2 colegas, convidamos o doutor Edécio e o doutor Francisco, onde a gente está começando também cateterismo cardíaco, implante de marca-passo, cirurgia cardíaca, isso tudo nós pedimos o convênio ao SUS e aos convênios também. Então, estão todos implementados, estão todos ainda em fase de implementação, os convênios demoram, é uma coisa até um pouco meio chata, porque eles só credenciam depois que você monta tudo. Então, você tem uma burocracia, né? Então, esses convênios vão para ser autorizados em São Paulo, no Rio, mas eu acho que dentro de um mês a gente está tudo modernizado. Montamos uma tomografia computadorizada, um raio-x, que a gente tinha um raio-x convencional, colocamos o raio-x digitalizado, mamografia digitalizada, e montamos um laboratório 24 horas. Então a gente achou por bem mudar o nome. Laboratório de análise? De análise, um laboratório de análise 24 completo. horas? 24 horas. Agora, 24 horas para o hospital. Para o hospital, porque a gente tem a UTI, tem que funcionar 24 horas. E aí, antes a gente já tinha pensado no hospital. Para você montar uma estrutura dessa, você tem que montar para o hospital. E me surgiu há 2 anos esse nome que eu acho que foi Deus que me botou na minha mente, que nunca saiu. Vida, vida, vida. Então foi uma coisa que eu sempre digo, eu tenho que montar esse nome, Hospital Vida. E nós pesquisamos, achei até uma coisa impressionante, no Brasil todo não tem o nome de Hospital Vida. Aí nós credenciamos, nós pedimos no Instituto, né, de Patente, nós credenciamos o hospital
patenteamos como Hospital Vida e ainda colocamos o nosso e-mail, hospitalvida.com. Então parece que foi uma coisa tudo já pré-determinada para a gente surgir como Hospital Vida, porque é um nome tão bonito, um nome tão forte e ninguém pensou em colocar. Até hoje ninguém tinha eu não entendi também não. Eu achei, eu até estava pensando, vai ser hospitalvida.com Alagoas, alguma coisa eu ia botar Alagoas. Mas deu tudo certo, hoje a gente... Mas o senhor, quando começou a falar, se a pessoa tem um problema de emergência do cardíaco na Ponta Verde, eu atravessar essa cidade toda, vocês lá também vão atender a emergência? Pronto, então é isso que eu estou dizendo. A partir de março, a gente já está em contato com colegas, né? Nós estamos fazendo um grupo, né? Um grupo forte, um grupo muito bom de cirurgião cardíaco, de cardiologista, para a gente montar emergência cardíaca. Eu acredito que a gente deva começar depois do carnaval, porque depois eu acho que em março, né? E está tudo já montado, já está tudo decidido. O país do ano só começa depois do carnaval. Porque a gente viu que... Antes é complicado. Tanto é que os credenciamentos estão tudo empatados, porque tem o Natal e depois tem o Carnaval. Mas a gente está... A proposta nossa é março começar nas emergências, ali na Ponta Verde, no mesmo Hospital Vida, ali na frente, colocar... Porque embaixo nós tínhamos um centro cirúrgico. E a gente está desativando para colocar no centro cirúrgico novo. Nesse centro cirúrgico a gente vai colocar as emergências, só para cardiologia. E o senhor sabe a importância de se ter mais um hospital em Maceió, que há quantos anos a gente não tem a construção de um hospital aqui, né? Tivemos um hospital do coração, né? Mas, vamos dizer assim, insuficiente para atender toda essa demanda que nós temos, né, doutor? Tanto é que na inauguração o doutor Alexandre, né, o secretário de Saúde, doutor Alexandre Toledo, ele nos parabenizou até de uma forma assim, muito gratificante, porque ele disse, Miguel, é muita ousadia e muita coragem, né, você montar uma estrutura dessa onde todo mundo está fechando, né? Hoje, em 10 anos aqui só surgiu o Hospital Vida e o Hospital do HCOR, mas fecharam mais de 10 hospitais. Então a gente a gente está muito satisfeito. O doutor Miguel Arcanjo Barbosa é o nosso entrevistado hoje, ele é médico nefrologista. Aqui no Ponto de Vista ele falou sobre diversas situações ligadas ao rim, ou aos rins, né? Rim ou rins, que a gente chama, doutor Rins. E falou também sobre o Hospital Vida, em que foi transformado o Cenefron. E já apareceu ali na tela, quando o senhor falou aí do Hospital Vida, né? Já apareceu ali na nossa tela o site, né? O indicativo do site www.hospitalvida.com, não é isso? É verdade. E o telefone que as pessoas têm, que podem fazer contato para informações a respeito de convênios, a respeito de internações. Qual é o telefone? É 3214-9700. 3214-9700. O hospital vai servir também como maternidade? Não. Para cirurgia? Não. O Hospital Vida, a gente está fazendo com que o Hospital Vida fique mais essa parte de nefrologia e essa parte de cardiologia. De cardíaco. Doutor Miguel, só para concluir, abaixo do nome Hospital Vida tem... Humano por natureza. Humano por natureza. Já explicou o Vida. O humano por natureza é uma vinculação à vida, não é? Eu achei muito bom porque foi a agência que a gente contratou e colocou esse nome. E é um nome muito forte, humano por natureza, porque está dentro do nosso posicionamento, nosso critério, nosso trabalho, que é sempre tratar todos os pacientes com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Muito obrigado pela sua vinda aqui ao nosso programa Ponto de Vista. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado também. A você, telespectador, muito obrigado pela atenção e até o próximo programa.